Vamos falar um pouco sobre Maria, modelo de oração, certo? Não diríamos um tema, mas um norte para a nossa partilha de hoje. Maria, modelo de oração. Então, todo mundo achou aí? São Lucas, capítulo 1, versículo 46. Meus amados irmãos e irmãs, a igreja tem um dogma, referente à pessoa de Nossa Senhora, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Jesus é ascensão, subiu com o seu próprio poder. E Nossa Senhora foi assunta, ou seja, foi levada pelo poder de Deus para os céus. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, traz para nós uma visão belíssima de uma figura feminina que aparece no céu. Vai dizer: eis que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estava prestes a dar à luz a um filho. Então a igreja vê também ali a figura São João mostrando Nossa Senhora, que é o modelo perfeito da igreja, como um grandioso sinal que apareceu no céu. Ou seja, ela foi assunta, ela foi elevada aos céus. E Nossa Senhora hoje é mestra da oração para nós, do céu. Só que ela nos ensina de tal maneira que Deus permite que ela se manifeste durante, ou melhor, ao longo da história, podemos assim dizer, em grandes imagens de uma intercessora. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora em Simbres, aqui em Pernambuco, Pesqueira. Quem não conhece pode procurar fazer essa peregrinação. Ou seja, Nossa Senhora é mestra de oração e vem nos ensinar a rezar, vem nos ensinar a orar. O Senhor permite que ela apareça a nós, a igreja, aos filhos da igreja, em diversos títulos. E quando ela não aparece, como aparição mesmo, as pessoas contemplam Nossa Senhora nas suas intercessões e dão títulos a Nossa Senhora. Alguns títulos até um pouco assim estranhos para nós, como por exemplo Nossa Senhora da Cabeça. Não vou contar a história, mas Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora do Bom Parto. São todos títulos que mostram para nós a mestra de oração, que é Nossa Senhora, e que vem nos ensinar na prática. Francisco, Jacinta, e Lúcia sabem muito bem, Nossa Senhora veio ensinar a rezar. E nos ensinar a rezar através do quê? Da palavra de Deus. O terço ou o rosário é o mistério da palavra de Deus debulhado em nossos dedos e manifestado aos olhos do nosso coração. Então são 20 mistérios, conta toda a história da salvação, inclusive o último mistério do rosário é algo que acontecerá com toda a igreja, mas aconteceu com Nossa Senhora: ser coroada no céu. São Paulo disse: eu findei a carreira, estou pronto para receber a coroa da justiça. Então todos nós seremos levados ao encontro do Senhor um dia, como Nossa Senhora foi. Então
Para Nossa Senhora nos ensinar a rezar, eu queria pegar essa oração de Nossa Senhora. A gente chama o Cântico de Maria, mas podemos ver nitidamente que é uma oração de louvor a Deus, também de ação de graças, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a pequenez dela, mas também reconhecendo as maravilhas de Deus feita na vida dela. E ela nos ensina a rezar. E ela nos ensina a rezar através da Escritura. Porque se você pegasse aí, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, aí a Bíblia de Jerusalém deixa aqui de lado, né, como uma referência, versículo do 1 ao 10, vai estar lá a oração de Ana, a mãe de Samuel. E é semelhante a essa oração de Nossa Senhora, a esse cântico de Maria. Por quê? Porque ela aprendeu a rezar com a palavra de Deus. Ela aprendeu a rezar com as Escrituras e com as santas mulheres. Veja, a Santa das Santas, podemos dizer a Santíssima Virgem Maria, aprendeu a rezar com as santas mulheres da Escritura. E ela nos ensina exatamente citando as orações das santas mulheres. Porque se você pegar a oração de Ana, você vai ver que Nossa Senhora se inspira nela. Como o próprio Jesus no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Foi Davi que rezou isso, quando estava sendo perseguido: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus reza lá no Getsêmani, Jesus está rezando os salmos. Então, a escola de Nossa Senhora é as Escrituras, é a revelação de Deus para nós. Veja o que Maria vai dizer aí. Maria então disse, Lucas 1,46: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A gente para aqui. Veja, a minha alma engrandece ao Senhor. A alma aqui não é somente a parte espiritual de Nossa Senhora, é a sua vida. Toda a sua vida é, vamos dizer assim, que um culto de ação de graças, de louvor e de glória para Deus. A gente reza isso no Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino, não, Pai, santificado seja o teu nome. Quando nós dizemos santificado seja o teu nome, não é que o nome de Deus não é santo, mas é que ele seja santificado por mim, que eu seja uma pessoa que tenha zelo, que eu seja uma pessoa que tenha temor, que eu seja uma pessoa piedosa diante do nome de Deus. Não sei se vocês já perceberam, quando nós, às vezes a gente acaba esquecendo e formula a palavra, né, que está aqui, mas essa Bíblia de Jerusalém, ela coloca, quando vai falar de Deus, ela coloca Yahvé. E nós não dizemos Yahvé, nós dizemos o Senhor. Porque a igreja nunca, nem nas orações oficiais, proclama o nome de Deus. Ela chama de Senhor. Então, quando Nossa Senhora diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, ela está querendo dizer que a sua vida todinha, toda a vida dela, é para glorificar a Deus, é para a glória de Deus. E nós precisamos rezar, aprendendo com ela: Senhor, que a minha vida seja para a tua glorificação. Que a minha alma se alegre não nas festas do mundo, não nas coisas que o mundo oferece. Que Deus nos livre um dia de a nossa alma querer se alegrar com o show de Madonna, por exemplo. Que Deus nos livre dessa tragédia. Que a nossa alma se alegre sempre no Senhor. Estava acontecendo duas tragédias no Brasil. Uma, e ainda acontece, ainda está perdurando, no Rio Grande do Sul, e outra no Rio de Janeiro. Porque aquilo é uma tragédia, e talvez pior do que aquela tragédia natural que aconteceu no Rio Grande do Sul. O show, a gente está chamando show, mas nem pode chamar isso de show,
aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, com todo respeito, quando a gente está no estado de graça, a gente está em graça, né? Aquilo é uma desgraça. No sentido original da palavra, é totalmente afastado da graça de Deus. E que nós possamos aprender com Nossa Senhora e dizer: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E por quê? Ela vai dizer: porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Essa é a oração mais perfeita, a oração que João Batista fez com a vida: que eu diminua para que ele cresça. Por quê? Porque eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. É por isso que Nossa Senhora vai dizer: porque ele olhou para a humilhação. O Senhor Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor não disse que se eu humilhar Cícero, Cícero vai ser exaltado. O Senhor não disse que se Ana me humilhar, eu serei exaltado. O Senhor disse: aquele que se humilhar, aquele que auto-humilhasse. E humilhasse aonde? São Tiago vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando Nossa Senhora diz que Ele olhou para a humilhação de sua serva, qual humilhação? A humilhação de todo aquele povo que olhava para Nazaré, como Filipe disse, Natanael, né? Foi Natanael que disse: e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Podemos dizer, aquela periferia onde Nossa Senhora morava, ali em Nazaré, já era humilhante, num olhar assim, numa perspectiva social. E disseram: pode sair alguma coisa boa dali? Então ela já era humilhada pelo preconceito que já existia na região a qual ela viveu, sem contar a humilhação dela mesma, pessoal, diante de Deus. Eis que a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela disse o quê? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela tirou todos os projetos, todos os sonhos dela. Nossa Senhora estava preparando um enxoval, minha gente, para casar. Nossa Senhora talvez estava fazendo planos maravilhosos, pensando em José, como seria a sua vida. Aí de repente chega um anjo com uma notícia, uma novidade, porque é a novidade, a boa nova do Evangelho é uma novidade. Chega com uma novidade naquela casinha lá de Nazaré e diz para ela: olha, tu és bem-aventurada, porque o Senhor te escolheu para ser a mãe do filho dele. E como se fará isso se eu não conheço homem nenhum? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Aí nesse momento ela diz assim: não importa mais os meus planos, os planos de Deus são maiores do que os meus. E aí eu digo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa expressão escrava no tempo de Nossa Senhora era realmente naquele sentido de um escravo nas mãos do seu Senhor, que o Senhor poderia matar o escravo, e estava por isso mesmo. É como se ele estivesse se desfazendo desse ambão aqui, porque olhou para a humilhação de sua serva. Aí ela diz: sim, sim, a partir da minha humilhação e a partir daqui, ela diz: doravante as gerações todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Todas as gerações. Só que eu consigo olhar uma geraçãozinha assim pequena, que não diz que Nossa Senhora é bem-aventurada, que vai dizer que era uma mulher comum, que é uma mulher qualquer, que vai dizer que a Maria dos Católicos é um demônio, que vai dizer que a Maria dos Católicos é uma, por exemplo, essa semana minha irmã mandou um vídeo para mim: Denis, olha isso aí, me diz alguma coisa sobre isso. Era um camarada dizendo que um suposto seminarista, quando estava no seminário, descobriu um livro proibido, que os seminaristas não podiam ler, que só os padres poderiam ler, porque contava a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida. Resumindo, não foi uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que foi encontrada, por isso Aparecida,
não foi uma imagem da Nossa Senhora da Conceição que foi encontrada. Era a imagem de uma negrinha que um escravo namorava com essa menina. O seu senhor, um português, roubou ela para ser concubina dele. E ele, por não poder ficar com a namorada, fez uma imagem de uma mulher, uma negra, né, que ela era escrava também. E depois o senhor dele, quando viu aquela imagem lá, descobriu que era a concubina dele. E ele, com raiva, pega a imagem e joga no rio. E depois os escravos, pescando, encontraram aquela imagem. E num determinado lugar do rio tinha um criador de porcos, e caía a sujeira dos porcos ali, e os peixes se aglomeravam ali para comer, ali daquela coisa do porco. E tinha muitos peixes. E quando eles lançaram ali, pegaram a imagem junto com os peixes. E não foi milagre nenhum de Nossa Senhora, não foi nada, mas eles associaram que aquela imagem era de Nossa Senhora e aquele peixe que pegaram era um milagre, um suposto milagre. Aí eu disse à minha irmã, ela disse, olha, vê que absurdo aí. Eu disse, o problema é que tem um monte de católico que ainda acredita nessas coisas. Porque, doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Então, meus irmãos, Nossa Senhora, ela reza, ela é mestra em oração, porque ela mostra aqui quem é Deus. Veja, me chamarão de bem-aventurada, por quê? Porque eu sou o bambambam, a bambambam? Não, ela vai dizer, pois, versículo 49, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E fez por quê? Porque ela humilhou-se diante do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Lá na cidadezinha de Nazaré, ela se humilha em oração. Nossa Senhora reza. O anjo não apareceu por acaso. Com certeza Nossa Senhora estava em oração, fazendo os seus afazeres, mas estava em oração, vivendo a prática da oração durante o dia todo e todo dia. E o anjo chega e ela diz, eis aqui a escrava do Senhor. E ela, a partir daí, se torna bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor. E quem é esse Todo-Poderoso? Ela vai dizer, o seu nome é Santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Agiu com força de seu braço, agiu com a força do seu braço, despeçou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, e a humildade e a humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão, e de sua descendência para sempre. Aí diz aqui, Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Isso tudo aconteceu diante de Isabel. Então, meus irmãos, aprender a rezar com Nossa Senhora é, primeiro, aprender a rezar o Santo Terço. Rezarmos o Santo Terço com frequência. Aconteceu alguma coisa, né? Dona Normanda ficou disse assim, vocês estão falando de mim? Porque eu e Cícera a gente riu. Ana Helena, quando pediu para rezar aqui, aí Ana dizia que a gente tinha que se juntar, um ajudar o outro em oração. Aí Dona Normanda, a gente riu, eu e Cícero, porque aconteceu a semana passada um evento, eu, Cícero e Renato, né? A gente estava precisando se confessar, precisando rezar, precisando ir à missa. E quinta-feira passada a gente foi, para lá, para o condomínio onde Renato mora, participamos da missa. Primeiro nos confessamos, participamos da missa e depois conversamos bastante sobre a vida espiritual, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas alegrias, também sobre as nossas dores. E quando a gente riu aqui da necessidade de rezar junto, de estar junto, aí Dona Normanda, vocês estão rindo de mim? Aí eu disse, não, a gente está rindo porque
Como o Espírito Santo é maravilhoso, ele vem testificar em nós a necessidade de vivermos em unidade, em comunidade e rezarmos um pelos outros. E quando a gente partilhava, depois Renato disse: eu passei a semana, o resto do final de semana todinho pensando em vocês. Eu disse: eu também. Por quê? A gente partilhava as nossas dificuldades, a gente partilhava o nosso drama, porque a vida cristã é um drama. A gente hoje está em pé, amanhã a gente de repente está caído, prostrado. Só que o cair era do homem, o levantar é de Deus. E Nossa Senhora vem nos ensinar isso. Você crê que Nossa Senhora hoje está no céu? Sim ou não? Sim. Você crê que ela continua nos ensinando a rezar? Sim. Ela continua nos ensinando a rezar, nos ensinando a humildade, nos ensinando a paciência, nos ensinando principalmente a humildade. Satanás não conseguiu tocar em Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é humilde. É a humildade em pessoa, é Nossa Senhora. Eva foi orgulhosa, por isso Satanás tocou em Eva. Nossa Senhora foi humilde, por isso Satanás fugiu de sua presença. São Tiago diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nossa Senhora resistiu a Satanás. E resistiu por quê? Porque é uma mulher de oração, porque é uma mulher que reza. Olha, hoje Nossa Senhora não precisa mais rezar. Hoje Nossa Senhora não precisa mais de fé. No céu, quem está no céu não precisa rezar, não precisa de fé e não precisa mais de esperança. Ela vive somente o amor. A fé, a esperança, a vida de oração é para nós. Mas mesmo assim, Nossa Senhora todos os dias reza. Não que ela precise mais, ela não precisa mais rezar por ela já está lá, mas ela reza por nós, ela intercede por nós, e nós precisamos aprender isso de Nossa Senhora. Nossa Senhora, meus irmãos, não rezava somente por ela em vida aqui nesse mundo, e agora na vida eterna, ela não reza por ela reza pelo irmão, pelos irmãos, ou melhor, ela reza pelos filhos, pelas filhas. Nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Eles não têm mais vinho, Então, quando na nossa vida o vinho da oração minguar, peça a Nossa Senhora: mãe, intercede por mim. Fala com teu filho Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort, para encerrar, ele vai dizer que na época dele, um rei, se ele fosse andar pelo seu reinado lá, pela a terra que ele possuía como rei, e de repente se um súdito, talvez até uma boa pessoa que servia ao rei de boa vontade, fosse dar uma maçã ao rei, dificilmente o rei aceitaria. Por quê? Pode estar envenenada, pode ser alguma coisa para me matar, e de repente pode até estar suja. Mas São Luís vai dizer que se esse escravo, ou se esse súdito, colocar essa maçã na mão da rainha e disser para ela: entregue ao rei, dê ao rei, a rainha vai colocar essa maçã em uma bandeja de ouro. São os méritos de Nossa Senhora, São Luís vai dizer. A maçã é a nossa humilde oferta, é a nossa simples oração, que talvez esteja até suja, contaminada dos nossos orgulhos, dos nossos vícios, mas essa maçã Nossa Senhora vai lavá-la, purificá-la, colocar na bandeja de ouro, que é os méritos dela mesma, e vai entrar ali nos aposentos do rei e dar ao rei. Aí eu pergunto a você: será que o rei rejeitaria essa maçã? Sim ou não? Não?
Por que não rejeitaria? Porque quem estaria dando era a rainha. E estaria dando ainda numa bandeja de ouro. Então Nossa Senhora, que é a mestra da oração, ela reza comigo. Quando Dona Normanda está rezando o tercinho dela, preocupada com as coisas dela, agoniada com as coisas dela, com medo das coisas que ela tem olhado, meu Deus do céu, isso não se resolve, isso não se ajeita. Quando você está rezando aquelas Ave Maria, Nossa Senhora está ali pertinho de você, pegando cada maçãzinha daquela e colocando na bandeja e levando para o Rei Jesus Cristo. E tenha certeza absoluta, Ele não vai rejeitar de jeito nenhum a tua oração, porque Nossa Senhora não vai dar jamais a Jesus aquilo que seja contrário à vontade dele. Ela está tão conforme, vamos dizer assim, tão conforme a vontade do Filho, que jamais ela diria ou pediria alguma coisa ao Filho que não estivesse de acordo com a vontade dele. É por isso que quando nós pedimos alguma coisa a Nossa Senhora, nós recebemos, nós alcançamos. A não ser que o que eu estou pedindo seja totalmente contrário à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Aí ela não vai se atrever a apresentar essa oração. Até ela apresenta, mas para que Deus olhe para nós, né? Mas se for da vontade dele, Ele nos dará. E ela nunca vai pedir nada por nós que seja contrário à vontade do seu Filho. Então que nós possamos nos aproximar de Nossa Senhora, que nós possamos nos aproximar da Santíssima Virgem Maria. Eu tinha muito preconceito quando eu comecei a ler a Bíblia sozinho e eu via a Bíblia falar de imagem. Eu ficava como os protestantes. Eu não acreditava na intercessão de Nossa Senhora, eu não acreditava nas imagens, né, que podia ter imagem e outras coisas. Mas com o passar do tempo, caminhando na igreja, eu fui percebendo, eu fui aprendendo que não é daquela maneira, que aquilo ali é tudo orgulho, é medo de se aproximar de Maria. Eu não estou falando de Maria somente no sentido dessa imagem. Eu posso me aproximar dessa imagem que representa Nossa Senhora de Lourdes, eu posso tocar nela, eu posso beijar, eu posso me ajoelhar, eu posso fazer tudo isso. Mas eu não estou falando dessa imagem somente. Eu estou falando de nos aproximarmos da Mãe de Jesus. Podemos usar uma imagem para isso. Sim, podemos. Mas nos aproximarmos mesmo dela. E isso só é possível imitando a vida dela na oração, rezando com a palavra de Deus, rezando o texto principalmente, né? Que o texto é os mistérios, né, da salvação, de maneira muito palpável para nós. Amém?